Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de morfologia, nós vamos estudar a nona classe de palavras, a conjunção. Trata-se da palavra invariável que liga duas orações ou dois termos com uma mesma função sintática. No título da tão conhecida história de Romeu e Julieta, a palavra e é uma conjunção, já que liga dois nomes que ficaram conhecidos com o tempo como os amantes de Verona. Vamos entender melhor. Vamos começar entendendo isso, que no título Romeu e Julieta, o termo e é uma conjunção, já que está ligando dois nomes, Romeu e Julieta. Reparem que numa oração do tipo Romeu e Julieta se beijaram, esses dois nomes têm a função sintática de sujeito. Essa é uma das possibilidades de uma conjunção. Ligar dois termos que exercem uma mesma função sintática dentro de uma oração. Outra possibilidade é ligar duas orações, como pode acontecer na frase Romeu ofereceu flores e Julieta ficou emocionada. Existem ainda as chamadas locuções conjuntivas, quando duas ou mais palavras desempenham a função de conjunção, como na frase Romeu, bem como Julieta, são ícones do teatro. Nessa frase, o termo bem como é uma locução conjuntiva. Agora vamos falar sobre a classificação das conjunções. Conjunções coordenativas são as que ligam dois termos com uma mesma função sintática ou orações independentes chamadas de orações coordenadas, que nós estudaremos melhor numa das nossas próximas videoaulas. Por sua vez, são divididas em subgrupos, como aditivas, quando indicam adição de termos, adversativas, quando indicam oposição ou contraste, alternativas, quando indicam alternância ou escolha, conclusivas, quando indicam conclusão, e explicativas, quando indicam explicação. Conjunções subordinativas são as que ligam orações dependentes sintaticamente, as chamadas orações subordinadas, que nós estudaremos melhor daqui a algumas videoaulas. Por enquanto, convém dizer que essas conjunções se subdividem em causais, quando exprimem um motivo ou causa, condicionais, quando indicam uma condição, comparativas, quando indicam uma comparação, concessivas, quando indicam uma concessão, temporais, quando indicam tempo, finais, quando indicam finalidade, proporcionais, quando indicam proporção, e ainda as chamadas conjunções subordinativas integrantes, que ligam as chamadas orações subordinadas substantivas. Quem quiser pode dar uma pausa e vai notar que algumas conjunções, como se, podem ser condicionais ou integrantes. Isso é um exemplo. E vai depender de quê? Vai depender da frase. Trata-se de um assunto mais complexo que nós vamos estudar em algumas das nossas próximas videoaulas. No caso, as de sexta-feira, que são dedicadas à gramática, e esse é um assunto que nós vamos estudar na parte de sintaxe. Por enquanto, vamos só entender o que é a classe gramatical das conjunções. São palavras ou locuções que ligam orações ou termos com uma mesma função sintática. Bem, apesar de o assunto de conjunção ter que ser aprofundado nas aulas de sintaxe, depois que nós entendemos do que se trata essa classe gramatical, já é possível se resolver algumas questões de concurso vestibular, como a que nós vamos comentar agora. Vejam, Enem 2001. Primeiramente, queremos dizer que não foi possível se descobrir quais foram as questões correspondentes em cada modelo de prova. O mundo é grande. O mundo é grande cabe nesta janela sobre o mar. O mundo é grande cabe
na cama e no colchão de amar. O mundo é grande e cabe no breve espaço de beijar. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso de uma mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Esta conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de A, comparação, B, conclusão, C, oposição, D, alternância, E, finalidade. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. A pergunta do enunciado é: qual é o sentido estabelecido entre as ideias pela conjunção usada pelo poema? A linguagem poética utiliza a linguagem figurada. Logo, as palavras não precisam vir no sentido real. A conjunção é um exemplo disso. Vejam que a única conjunção usada nesse poema é o E. Reparem que a pergunta do enunciado se refere às ideias. Logo, devemos esquecer a conjunção na quinta linha, onde ela não está ligando ideias, e sim dois termos. Restam essas 4 aparições da conjunção. Vamos começar pegando o exemplo do primeiro E. Todo mundo concorda que se o mundo é grande, ele não deve, pelo menos a princípio, caber dentro de uma janela? Então reparem que essa conjunção E pode ser substituída por um mais. Temos então uma oposição entre o tamanho do mundo e o tamanho da janela. O mesmo acontecendo com a oposição entre o tamanho do mar e o tamanho da cama, e entre o tamanho do amor e o tamanho do beijo. Então temos 3 oposições com o uso da conjunção E, o que nos leva à alternativa C como gabarito da questão. Bem, essa é uma questão que exige reflexão. Então, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de dificuldade que vai de médio a difícil. Porque, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, será que dá para a gente eliminar qualquer uma dessas alternativas na primeira leitura? Eu diria que seria complicado, porque na pré-leitura o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão, quando ainda restam algumas outras questões para se ler e avaliar o grau de dificuldade. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de outros textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.